Shalom, shalom, povo de Deus, povo querido. Vamos para o nosso áudio de batalha espiritual avançada de número 18. Que Deus abençoe sua casa, sua família, tá? O Espírito Santo manda eu dizer, você que está meio desanimadinho aí, está meio depressivo, chuta isso, tá? Chuta isso para longe da sua vida. Jesus já disse que você é mais do que vencedor, mas Deus não está olhando só o dia de hoje, não. Ele está olhando para um todo, está olhando para você pronto, está olhando para você salvo lá na eternidade com Ele já. Então se alegra, querido, amém? Chuta toda a imundícia que Satanás tem tentado colocar na tua história e vai se alegrar com Deus, tá bem? Vai se alegrar com Deus, porque o homem com Deus, queridos, ele é satisfeito e feliz com todas as coisas. O que não está certo vai ficar, amém? O que está bom vai melhorar, para o nome do Senhor ser glorificado, amém, queridos? Então pense, seu nome já está escrito no livro da vida, o teu ticket de salvação já está contigo, é só dar manutenção nele agora, viver em santidade, em reverência e conexão ao Espírito, porque naquele grande dia nós vamos estar reinando com Ele, amém? Saiba que todo tipo de ensinamento que você está recebendo aqui, nos áudios de Batalha Espiritual Avançada, estão dentro do nosso canal no Telegram, tá bem? Logo nós vamos ter uma Masterclass de 3 dias, dias 14, 15 e 16 de abril, que serão dias de imersão, contando segredos poderosíssimos para você poder ministrar debaixo da unção de alto nível, tá? Para você poder ministrar maravilhas e milagres, é algo sério, algo profundo, algo que nós estamos pagando preço há 40 dias, amém? Para você poder receber algo poderoso, inclusive vai ter transferência de dons, impartição, então te prepara que vai ser algo especial para a tua vida, amém? Mas só para quem se inscrever, clica no link lá, tá? Da Universidade do Espírito Santo, que está no Telegram, tem acho que 3 vezes eu coloquei o link lá, rola lá a barrinha que você vai achar os links, e clica lá e expõe teu e-mail que você está inscrito, que vai ser em live fechada, é gratuito, mas live fechada. Por quê? Porque sem deixar em live aberta, tem um monte de pessoas que não estão nesse nível, não estão no propósito, e eles não vão receber. Deus também fez isso, tá? Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te louvo e te agradeço, que escondeste os teus mistérios e mantos dos sábios e dos doutores, mas revelaste aos pequeninos. Então tem, tá, essa classificação de Deus para entregar esses mistérios, e isso vai acontecer na Masterclass. Que Deus te abençoe e vamos começar. Amém? Querido, se você for estudar, tá, ministérios de homens e mulheres de Deus, que foram muito usados por Deus, tá? Kenneth Hagin, Smith Wigglesworth, William Branham, Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, vários, você vai descobrir, queridos, que eles estavam completamente conscientes e atentos à manifestação e ação de espíritos demoníacos se levantando contra o trabalho deles constantemente. Falei muito rápido? Eu vou repetir. Queridos, esses homens e mulheres de Deus, muito usados, eles sempre estavam atentos ao Espírito Santo, é lógico, mas estavam muito atentos a toda a movimentação demoníaca contra os seus ministérios. Eles previam os ataques, amém, com certa antecedência através do Espírito. E para que você perceba isso, é só estar atento, estar conectado, estar ligado, amém? E você vai entender, tá, que Satanás está se levantando contra áreas específicas do teu ministério, casa, família, empresa, negócios e aí por diante, casamento, tá? E aí você vai conseguir, com essa previsão antecipada dessas ações demoníacas, você vai conseguir se defender de maneira, com maestria, amém? Como dançando uma música, sabe? Você vai se desviar das armadilhas, dos dardos inflamados de maneira quase natural. Está sentindo o que eu estou sentindo? Sem demagogia? Está bem conectado? Porque quando você está conectado, quando você ouve verdades, o Espírito Santo passa por você, arrepiando, dando um toquezinho, lembrando, sabe? Te comovendo. Às vezes o nariz tranca, os olhos enchem de lágrima,
quando a gente escuta essas verdades proféticas. Por que proféticas? O homem está falando de alguma coisa aqui e chega algo vindo do céu, do trono de Deus, e essa pessoa inclui esse pensamento ou essa fala que vem do Espírito Santo no meio da sua fala natural, ou nem tão natural, né? Já vem inspirada pelo Espírito Santo, mas de vez em quando vem ordens diretas, e isso se chama mensagem profética. Meu Deus, eu estou falando bonito, aleluia, eu estou brincando com você. Vamos lá? As pessoas, queridos, eles veem dificuldade, tá, em como enfrentar esses problemas naturais, tá, sem, assim, não tomando conhecimento dos ataques do diabo, tá? Se você não estiver conectado, você vai ficar preso às atitudes do inimigo. Amém? Então aqui eu vou falar de vários espíritos, não vai dar tempo tudo num áudio só, mas eu vou falar do espírito de ciúme, tá? Eu já vou falar sobre ele, né? Queridos, sem dúvida alguma, há muito mais espíritos ativos nesse mundo, tá? Que a gente tem consciência. Mas permita a gente falar sobre 12 principais espíritos desse mundo demoníaco, desse mundo satânico, que são chamados de homens fortes na Bíblia, tá? Mas de homens não tem nada, vocês entendem? Que é como um apelido dado a eles, tá? E nós vamos falar depois como você banir eles da sua vida, tá? Como você subjugar eles. Mas preste atenção, vamos lá. Espírito de ciúme. Os psicólogos, queridos, eles falam que o espírito de ciúme é uma emoção humana, tá? Por favor, eu não quero jogar por terra os ensinos humanos, mas eu quero mostrar para você o lado espiritual, que inclusive diz na Bíblia, muitas coisas na Bíblia, por exemplo, você fala, pessoa com transtorno bipolar, na Bíblia é chamada de homem de espírito doble. O que é espírito doble? Espírito duplo. Ela tem uma característica, ela é uma pessoa quando ela está calma, por exemplo, ela é outra pessoa quando ela está nervosa, ela se transforma totalmente. Parece que entra o espírito nela, é terrível. Então preste atenção. Se você examinar as escrituras, vai descobrir, queridos, que ciúme é uma manifestação demoníaca. Tá? Eu vou permitir falar alguma coisa sem o consentimento da minha esposa. Minha esposa, quando nós casamos, era tão ciumento, queridos. Se eu olhasse para um manequim numa loja, mulher, ela ia falar, o que você está olhando para aquela manequim lá? E não tinha nada a ver, entendeu? Às vezes eu olhava numa direção, tinha uma mulher, ela achava que eu estava paquerando, amém? Mas eu vigio demais com isso, desde quando eu casei. Então nunca foi, e ela percebeu que era setas do inimigo, amém? Durante a jornada dos filhos de Israel pelo deserto, o Senhor falou a Moisés e pediu-lhe que dissesse ao seu povo que deveria fazer-se a esposa de um homem fiel a ele. Se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote. Olha que terrível. Está lá em Números 5, 14 e 15, queridos. Amém? Isso já está desde lá de trás. Mesmo que ela esteja pura, o marido é ciumento, a mesma regra se aplica. Há dois casos aqui para saber se a mulher cometeu adultério ou não. Mas se o homem permite que o espírito de ciúme se aposse dele, o resultado é o mesmo. O espírito de ciúme também se manifesta por intermédio de outros espíritos demoníacos, como espírito que traz raiva, ódio, vingança, suspeita ou até, em últimos casos, de morte, assassinato. Tá? Em Provérbios 6, 34 e 35, diz que esse espírito de ciúme traz consigo a manifestação de outros. Preste
Preste atenção, o espírito de ciúme abre portas para outros. A gente tem que estar muito ligado, muito conectado, muito esperto, tá? Pois o ciúme desperta a fúria do marido. Tá vendo como é que um traz o outro? O ciúme desperta a fúria, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. A pessoa com espírito de ciúme não tem paz, não tem sossego, não tem alegria. Queridos, para você combater esse espírito, não chame de ódio ou raiva, porque não funciona. Uma vez eu fui tentar orar para uma mulher com lúpus, e eu fui orar para a mão dela, porque a mão dela não abria. Tem até vídeo disso na internet. Eu gosto muito desse vídeo, tá? Eu coloquei ele na internet várias vezes. A mulher não conseguia abrir a mão por muitos anos. E eu cheguei para orar pela mão dela, o Espírito Santo falou: não seja equivocado de orar pela mão. Ore na cabeça dela. Eu falei: Senhor, mas é a mão que não abre. Ele falou: mas o Espírito está agindo na cabeça. E não se equivoque, chame o Espírito do lúpus. E quando eu fiz, a vitória foi tremenda. Ela abriu a mão na frente de todo mundo e chorou e disse que tinha gastado mais do dinheiro de um carro naquela mão já, com especialistas. Então, quer dizer, os médicos, psicólogos, psicanalistas, tá, eles vão tentar tratar da maneira deles. Mas era o espírito do lúpus, aqui eu estou falando do espírito do ciúme. Algumas vezes, queridos, nós somos como lutadores, sabe? Pulando para um lado para o outro, sem saber o que estamos esmurrando. A gente precisa ter a noção de estar focados, tá? De ter, como o apóstolo Paulo diz, queridos, que ele não corre como que corre sem alvo, e não luta como quem esmurra o ar, lá em 1 Coríntios 9, 26. Quando você se levantar contra o espírito de ciúme, você está libertando outras pessoas de tudo que acompanha esse espírito. É que nem se um pacote fosse embora dela. Porque o espírito de ciúme abre portas, tá, para vários espíritos. Tá, queridos? Isso acontece também quando se acende vela branca em casa. Ouça isso. Se você acender uma vela preta, você vai abrir ponta, né? Você vai abrir espaço, abrir uma lacuna, abrir uma passagem para preto velho, para enxucaveira. Se você acender uma vela vermelha, tá? Que você não vai fazer isso, estou falando que se você acendesse, você ia abrir porta para falanges do espírito de pombagira, tá? Pombagira sete saia, pombagira rainha, tá? Pombagira cigana, são falanges, são tipos de demônios, tá bem? Que agem de maneiras distintas. Mas se você acender uma vela branca, que é a que mais tem em supermercados, você abre para 27 tipos de falanges de demônios. Amém? Ah, apóstolo, onde é que está isso aí na Bíblia, queridos? Eu já disse, volto a repetir. Entenda bem o que eu vou falar para você não me levar a mal. A Bíblia é nossa regra de fé e conduta. Porém, a Bíblia é uma coleção de livros, existem milhares de coisas que estão fora da Bíblia, inclusive a sua vida e a minha não está dentro da Bíblia, está fora. A Bíblia já foi escrita. Nós somos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, e estamos escrevendo as nossas histórias com Deus. Não adianta você negar, vir com religiosidade, dizer não acredito. Pode acreditar, a sua vida é bem real. E a história dos teus dias estão todas anotadas em Deus. Pode não estar um papel na mão do povo. Mas como é que o povo acompanha, por exemplo, o meu ministério hoje em dia? Por áudio, por vídeo, não está escrito. Tem algumas coisas escritas, mas hoje em dia tem maneiras mais fáceis de divulgação, mais rápidas e mais usadas. Amém? Então entenda. Ah, apóstolo, não tira essas coisas. Muito estudo, querido. A soma de muita informação prática e teórica. Amém? Você vai entender muitas coisas. Tá joia? Muitos pais de santo que hoje são pastores
E não é tirando, fazendo verdade apenas um testemunho, um relato, é a soma de muitas coisas. Como é que você vai saber que pessoas foram ao inferno ou não? Pega o relato de um chinês, de um americano, de um alemão, que viveram em épocas diferentes, de um brasileiro, de um chinês, e somam a soma das experiências vai te trazer um denominador comum. Você vai entender, falar, puxa, o mesmo testemunho que o Kenneth Hagin contou, bate com partes do que a apóstola Nilcélia contou, do que o outro contou. Então quem foi no inferno em arrebatamento, contou algumas coisas. Você junta, você vê o que é comum entre eles, o que está em interseção entre eles, né? E aí você vai entender, falar, puxa vida, ó, isso aqui é real, tá bem? Então vamos lá. Queridos, com muita ousadia você vai confrontar esse espírito, assim como o espírito de Jezabel, mas eu não vou pular não, senão a gente não consegue trabalhar. Se você tem uma esposa ciumenta, um esposo ciumento, ou conhece alguém que passa por esses problemas, saiba que esses espíritos precisam ser confrontados e expulsos. A pessoa não fica possessa, virando os olhos com a mão torcida, mas aquele espírito atua na vida daquela pessoa. Em pessoas cheias do Espírito Santo também, lógico, queridos. Jesus não disse para Pedro, afasta-te daqui, Satanás. Pedro já era servo, Pedro caminhava com Jesus, mas estava sendo usado pelo diabo. Era para Jesus se entregar por nós naquela cruz. Então não teve como Pedro ficar, Jesus ficar ali enganando Pedro, não, ele foi direto ao assunto, aparta-te daqui, Satanás. Entenderam? Então quer dizer, pessoas cheias do Espírito Santo podem ser usadas pelos demônios qualquer hora. Tem pregadores que não pregam isso, que não estudaram profundamente. Tá, queridos? Eu gastei horas com isso. Tá bem? Eu posso estar muito bem aqui, servo de Deus, orandinho, bonitinho, fazendo tudo que é de Deus, e de repente mirar e matar uma pessoa. Vai falar que o Espírito Santo atuou em mim naquele momento? Atuou nada, quem entrou foi o Espírito da raiva. Amém? Não tem marido que pega a esposa com amante por ciúmes e ele vai lá e mata? Entendeu? Podia ser crente, a esposa deu brecha. Amém? Isso aconteceu. Então tá, voltando. Queridos, vamos falar um pouco agora de outro espírito, senão a gente fica falando muito de espírito de ciúme. Vamos falar de espírito da mentira. Você que é mentiroso, não fique com vergonha de escutar esse áudio. Confronte o espírito da mentira que você vai vencer. Eu fui um dos maiores mentirosos que já teve. Porque hoje eu odeio a mentira muito. Qualquer mentirinha me deixa muito, muito irado. E aí não é bom, porque a mentira também traz ira. Então eu tenho que ficar me controlando. Sabe, quando alguém me mente assim, o Espírito Santo já me revela antes dela falar. Quando a pessoa começa a falar, o Espírito Santo fala mentira. Nossa, eu já fico louco. Teve pessoas já que eu falei, para, inventa outra. A pessoa, que isso, tal, deixa eu contar. E às vezes a pessoa teima, não é mentira não. Aí eu falo, então você vai mentir diante do Espírito Santo, conta. Aí a pessoa pede perdão e para. Não faço isso sempre, mas já fiz. Tá? Principalmente mãe e pai sabem que o filho está mentindo. O Espírito Santo revela rápido porque vocês são autoridades. Assim como eu sou autoridade sobre quem ouve os áudios, sobre quem está debaixo da cobertura. Amém? Desce umas pérolas do céu aqui, queridos. Não é soberba não, me perdoe, viu? Me perdoe, mas desce umas pérolas do céu, tá? Que eu fico impactado. Eu sei que tem pessoas aqui que estão aprendendo, sabe? Com os áudios do comando, é para isso mesmo. Tá? Deus pediu para levantar um exército. Mas, meus queridos, de vez em quando desce algumas coisas do céu que eu estou ensinando e eu sou ensinado. Eu fico bobo de ver, sabe? Bobo mesmo, fico abismado. Você que é pai e mãe, quando você acha que o teu filho está mentindo, tá? A grande maioria esmagadora das vezes ele está mentindo. E Deus está te revelando que ele está mentindo. Tá? E não é pelo jeito de te falar, não é de maneira natural, não. É de maneira sobrenatural. Amém? Receba que isso é forte. Tá? Tem mentiras, querido, que é a fraqueza humana.
Teu filho não quis levar uma bronca e mentiu para você, mas tem coisas cabeludas que vêm do inimigo, tá? E elas têm diferença? Tem. Não pense que não tem, porque ela tem. Às vezes você conta uma mentirinha, se você contar uma mentirinha dessa, você se torna filho do diabo? Não, queridos, tem magnitudes disso. Tá? Não queira ser aquele crente quadrado, fala não e tal. Não. Seja ponderado. Pergunte para o próprio Espírito. Tá? Eu ia citar um versículo aqui, mas não vamos não, senão eu vou enrolar. Tá? Lembra quando... Tá, eu falo, Espírito Santo. Lembra quando o profeta foi ungir Davi, rei de Israel? Ele disse que ele ia sacrificar, não foi? Para ele não ser morto por Saul, ou sei lá, perseguido por Saul. Não foi isso que aconteceu? E ele não estava não estava possesso de demônios. Amém? Então tem casos e casos. Não pense que tem, vai estudar, porque se for estudar sobre mentira, você vai ver que tem casos e casos. Mas tem um problema gravíssimo, que aí é demoníaco. E agem pessoas cheias do Espírito Santo, que é quando a pessoa acostuma a mentir. Isso é terrível. O que eu pego de pastor e crente mentiroso, mau caráter, sabe, que engana. Teve uma época que eu fiquei tão triste com condutas de pastores que eu fiquei 2 meses e acabou de passar os 2 meses. Eu não queria conversar com ninguém mais. Eu fiquei tão chateado com pessoas que não têm o temor ao Senhor, mas hoje eu percebo, eu venci, eu cresci, eu amadureci, eu vi que pessoas estão em processo tentando vencer isso. Tem outras que estão estacionadas, mas tem outras que estão em processo e vão vencer. Amém? Mas Deus, ele quer que você ame essas pessoas que mentem, tá? Então, se ligue. Mesmo que Satanás esteja agindo na vida delas, um dia você estava em processo, em qualquer área, então você tem que respeitar elas e amar elas. Então, ame-as em nome de Jesus. Não faça que nem eu, ficar bravo, ficar nervoso, tá? Lembra de Geazi quando mentiu para Eliseu? Eliseu ficou bravo e ele disse que a mesma lepra que estava sobre Naamã vinha sobre ele e veio. Amém, queridos? Então, cuidado. Nem todo mundo que mente, querido, tem demônio, tá? Mas ele é influenciado, tá? As crianças mentindo, os pais têm que auxiliar elas e pregar sobre a mentira e a verdade. Falar com elas para que elas tenham entendimento para parar de mentir. E não chegar com o chinelo e dar umas palmadas nela. Tá bem? Se a gente não trouxer entendimento para ela, está sendo influenciada pelo demônio, coitada. Nem culpa tem. Nem culpa tem. Porque a criança nasce pura. E vai sendo influenciada depois. E eu era muito mentiroso porque eu usava drogas. Então minha mãe, onde você vai? Ah, eu vou na casa da namorada. Ah, eu vou na casa do Joãozinho. É nada. Todas as vezes saindo para usar droga, para fazer coisa errada, então tinha que mentir. Amém? E aí sim, a iniquidade, que é a sequência de mentiras, atrai esses demônios para dentro das pessoas. Aí o negócio fica muito sério. Iniquidade é a rotina do pecado. É você se acostumar com o pecado. Tem gente que acostuma mentir demais, ela precisou, ela mente. Amém? E é melhor você enfrentar as consequências da verdade do que os demônios da mentira. Amém? Meu Deus, tá ficando profundo esse troço aqui. E eu gosto, porque vai ser útil para alguém. Você lembra quando Acabe, que era o rei de Israel, né, ele pediu para o rei de Judá, que se chamava Josafá, a se juntar a ele, para que lutasse contra os exércitos de Gileade, lá, Ramote e Gileade? Josafá concordou, mas havia uma exigência. Ele disse a Acabe, peço-te que busque primeiro o conselheiro do Senhor. Acabe, queridos, ele reuniu 400 profetas e perguntou-lhe se devia entrar nessa guerra. Todos deram aprovação. Josafá, contudo, persistiu. Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a que possamos consultar? E está lá em 2 Crônicas 18:6, queridos. E Acabe admitiu que havia um profeta chamado Micaías, mas complementou, porém, eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. E os mensageiros de Acabe chamaram Micaías e o encorajaram a ser como o restante dos profetas
que anunciavam que os reinos de Israel e de Judá sairiam vitoriosos da batalha. Portanto, queridos, quando Misaías ficou diante dos reis, ele disse: eu juro pelo nome do Senhor, que direi o que o meu Deus mandar. Eu te amo, Micaías. Eu te amo. Às vezes a gente perde muitos amigos por falar a verdade. A gente perde soldados por causa dos alinhamentos, por causa da soberba de pessoas. Amém? Com relação à batalha prestes a ser travada, Micaías viu Israel espalhado pelas montanhas como ovelhas sem pastor. E a seguir o profeta declarou: se liga, irmão, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus, à sua direita e à esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Querido, aqui eu te provo que o espírito de mentira se apodera da boca de pastores, profetas, apóstolos, bispos e tudo quanto é tipo de eclesiástico que você pensar. Amém? Saiba, queridos, aqui esse espírito mentiroso se apoderou da boca de todos os profetas, os 400 profetas. E disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. E como a história terminou, queridos? Acabe acreditou no espírito da mentira e acabou sendo morto na batalha. Esse espírito demoníaco manifesta-se também como espírito de adultério, espírito de vaidade, espírito de profanação. Tá? Quando você vê irmãs na igreja muito empombadas, arrumadas ao extremo e não tem unção nenhuma, cuidado, cuidado, cuidado. Elas estão a seduzir homens, e homens também estão a seduzir mulheres. Cuidado com esse espírito, tá? De vaidade, profanação e adultério, tá? Tem irmã que está de mão dada com o irmão está de olho fechado orando, e irmão com irmã também. E ela está paquerando o outro dentro da igreja. Cuidado, viu, queridos? Isso acontece na igreja, nas ruas, em restaurantes. Cuidado. Quem tem caráter, amém? Abaixa a cabeça, pede para o Espírito Santo vir repreender, amém? Jeremias escreveu: e entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Olha de quem Jeremias está falando. Por que vocês acham que eu fiquei 2 meses calado, trancado em casa, só orando? E foi o apóstolo Enoque que veio me curar dentro de um treinamento na base, curar meu coração. Tá? A mesma coisa aconteceu com Jeremias. Eu vi entre os pastores mentira, enganação, falta de honra. Pastores que nasceram debaixo, sabe, de oração nossa, de intercessão. Vamos lá, ungimos e tal. Começa a mentir. Ô apóstolo, que conta um negócio para nós, é mentira. Manda o dízimo, o Espírito Santo fala, não é nem metade do dízimo. Sabe, para que mentir, para que mandar, para que fazer coisas erradas? E meu coração foi se entristecendo. E Jeremias escreveu assim, ó, eu nem lembrava disso. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e virem uma mentira constante. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Está lá em Jeremias 23:14, queridos. Observe bem que eles são homens religiosos. Olha a religião arrebentando com a intimidade. Deus diz que é uma maldição sobre essas pessoas.
Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque os profetas de Jerusalém, a impiedade se espalhou por toda essa terra. Jeremias 23:15. Esse espírito religioso produz vaidade ao extremo. Eu não estou falando para as irmãs não se arrumarem, as irmãs têm que se arrumar. As irmãs têm sim que se embelezar, tá? Para os seus maridos, esposos têm que andar alinhado, cheiroso, limpo, amém? Eu não estou falando de roupas caras, de ostentação, eu estou falando de asseio, de limpeza, de sair adornado, de se amar, de cuidar do templo do Espírito, amém, queridos? De se valorizar, tá? Minha esposa prega isso para as irmãs também, com muita autoridade, sabe? Encontro de leoas, tudo, ela sabe, ela tem as palavras, né, para conduzir as mulheres para uma vida melhor. Queridos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Eu tenho um discípulo meu em Maringá que ele só profetiza bênção. Era discípulo meu, só profetiza bênção. Esse não é o reino do Senhor. Eu mesmo me envergonho dele hoje. Ele fala aquilo que massageia o ego das pessoas. E pessoas sem instrução vão atrás de profetas e caem em grandes ciladas. Porque ao invés de conseguirem intimidade com o Espírito, de pagar preço de oração, elas vão atrás de profetadas humanas. Teve pessoas que já chegaram na apóstola Neucélia e falou assim: ora para mim, entrega uma profecia. E a apóstola falou assim: ei, se Deus me mostrar alguma coisa, lógico que eu vou falar. Mas Deus não está mostrando nada, irmã. E a irmã falou: pode ser da carne mesmo. Querido, as pessoas querem que as igrejas ou os líderes sejam como cartomantes, como pessoas que leem mãos, que entregam o óbvio. Amém? Cuidado com esses espíritos de mentira, com essas pessoas que falam toda hora: Deus falou isso, Deus falou aquilo. É toda hora Deus falou, e um monte de gente tomando direção errada. Cuidado, busque em Deus, que é fonte para todas as áreas da sua vida. Desenvolva intimidade, não que você não vai receber uma profecia ou outra, mas eu passo às vezes o mês inteiro sem receber uma profecia. Amém? A apóstola também passa o mês inteiro, e nem por causa disso não tem direção de Deus todos os dias pedindo para Deus falar. Deus pode falar diretamente com você, e se Ele quiser usar um homem, Ele vai usar. Uma mulher, Ele vai usar. Amém? Cuidado, queridos. Cuidado. O espírito mentiroso, ele também traz superstição. Tá? Lá em Ezequiel 12:24 fala assim: pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel. Amém? Adivinhações bajuladoras. A pessoa olha que você está chorando, que você está sofrendo, dá uma olhadinha no seu sapato, no seu relógio, na sua roupa, vê se tem alguma marca, alguma coisa, olha na chave do seu carro e entrega o óbvio, né? Chega, né, de maneira dizendo que é profecia, né? Assim diz o Senhor: o teu sofrimento vai acabar. O Senhor está ainda trazendo mais finanças. O Senhor está prosperando tua casa. Veja a chave de um carro. Cuidado, queridos. Cuidado essas profetadas. Amém? Muitos às vezes são homens de Deus, mas eles se deixam levar pela emoção e querem ser usados. Ao invés de Deus usar eles, eles querem usar Deus. Cuidado, queridos. Eu vou fazer essa aula um pouquinho mais longa, que eu quero falar de mais um espírito ou dois. Amém? Que são 12. Tá? Então eu quero falar do homem forte, chamado espírito familiar. Aleluia. Saul uma vez falou assim: busquem-me uma mulher que consulte a um espírito familiar, para que eu vá consultá-la.
E responderam os seus servos a uma em Endor, uma mulher que consulta o espírito familiar. Está em 1 Samuel 28, 7. E Saul, perguntando sobre essa mulher que consultava espíritos, separou-se de Deus e logo foi morto na batalha. Cuidado, viu, queridos? Tem gente que vai na igreja e vai consultar os mortos. Necromancia é abominável aos olhos de Deus. É feitiçaria. Amém? E é só demônios que vai falar com você. Nunca vem um avô teu, um parente teu falar com você. Sempre é demônios. Tá? Graças a Deus eu nunca fui consultar um. Sempre eu senti que era mentira pura aquilo. Então toma muito cuidado. Se você fez, você precisa de libertação. Você precisa de uma oração específica. Tá? Saul separou-se de Deus e foi morto na batalha. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Busca o Senhor e espera a resposta. Tá? Buscar resposta em espírito familiar é proibido pelo Senhor lá em Deuteronômio. Deuteronômio 18, 10 a 12. Tá? Se você for estudar esse espírito na Bíblia, você vai ver que ele também se manifesta com coisas relacionadas à astrologia, horóscopo, tá? Ocultismo, previsão do futuro. Tudo isso é demoníaco. Se você fizer, você vai ter demônios habitando dentro de você, porque você que quis abrir, amém? Para eles, tá? Muito cuidado, queridos, não se contamine com isso, amém? Eu ia começar a falar de mais um espírito, mas eu vou começar amanhã no outro áudio, ou talvez hoje à noite, se der tempo. Já faço, deixo pronto para amanhã, tá bem? Mas que você seja muito abençoado. Eu vou colocar mais uma vez o link para a Masterclass. Não perca, porque é uma pérola, tá? Eu estou te dando, você vai ganhar isso, tá bem? Mas precisa se inscrever, tá bom? Que Deus te abençoe de uma maneira única, especial e tremenda. Amém? Que Ele chegue a todas as áreas da sua vida com a sua mão, com a sua destra de vitória, destra poderosíssima. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus, eu quero convidar as mulheres e os homens para o treinamento desse mês na base, que vai acontecer no último final de semana, que vai ser dia 28 e 29 de março. Amém? Dia 28 à noite, encontro de leoas, que é uma mensagem profética vindo da apóstola Nilcélia. Vale a pena vir só por causa disso, fora o treinamento, que é ótimo, maravilhoso treinamento. As pessoas saem operando já do treinamento. Faz o esforço, pega uma passagem, pega um carro, pega uns amigos, parte. Aqui é baratinho. Então, final de semana aqui, com alimentação, 3 ou 4 alimentações por dia. Tá? No dia que você chega tem alimentação também, no dia que você vai embora também. Pouso, chuveiros, tudo separado, ambiente familiar, tá bom? Baratinho, se quiser vir, venha, tá bom? E não perca esse encontro de leoas que vai estar manto. A apóstola está nesse momento dentro do tabernáculo, intercedendo a Deus, todos os dias, tirando grandes períodos, subindo monte, pagando preço, jejuando, tá? Eu também, então vai ser algo tremendo, tá bom, meus queridos? Lembrando que vai ter um ato profético a respeito de prosperidade dentro desse encontro, tá bem? Que nós vamos estar liberando a nova capa de finanças sobre a sua vida à luz da Bíblia. Amém? Você vai receber uma chave, tá? Como ato profético, simbolizando a mudança da tua história, tá bom? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Tchau, tchau.